Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Chá com Arte. Eu sou Camila Vaz. Sou o Beto Oliveira. Depois de algumas tentativas, né, Camila? Vamos ver se agora sai o terceiro Chá com Arte. Bom, então, para a gente começar falando da arte grega, né, acho que vale a pena a gente pensar geograficamente o que compunha a Grécia. A Grécia não era só a Península Grega, a Grécia era composta por cidades-estados ao sul da França, ao sul da Itália, então a Grécia era mais horizontalizada, assim, né, um espaço maior. E aí, já de cara, vai dar uma diferença grandiosa disso daí para a arte egípcia, porque a arte egípcia era muito focada no faraó, né? E as pessoas acreditavam ali que o faraó era o deus vivo na terra. E aí, na arte grega, já o povo grego, vão ter várias cidades-estados, então não vai estar tão focado politicamente, tão centralizado em uma pessoa só. E com isso, a arte grega não vai ser... eles ainda vão fazer artes assim em homenagem aos deuses, mas não vai ser uma arte para que o deus veja, os deuses vejam, mas uma arte para que o próprio olho humano veja. Então isso vai dar uma diferença muito grande Isso, não é só para os deuses verem, né? E aí, uma questão interessante. A organização sociopolítica, que é diferente na Grécia e do Egito, impacta na forma de fazer arte, né? E aí é uma arte mais, assim, um termo mais técnico assim, né? Mais antropoplástica, né? Antropo vem de homem, antropologia, antropofagismo, né? Então, quer dizer que é uma arte até com dimensões, né, Camila? As dimensões do Egito são dimensões faraônicas, né, monumentais. Agora uma dimensão um pouco mais humana, o ângulo. A gente vai, aí vocês vão perceber. Mas eu acho que isso é importante a gente começar. Né? Assim, uma arte de homem para homem, né? É feito de ser humano para ser humano, né? Talvez até naquela época a gente pudesse dizer de homem para homem, porque é uma sociedade Mais machista, sim, bem patriarcal e tal. Mas era feita para ser vista por olhos humanos, então Exatamente. Isso vai dar uma diferença muito grande, porque como a gente viu na arte egípcia, até a forma como eles desenhavam era pautada nesse olhar dos deuses, né, de ter uma noção do que eram os humanos, por exemplo, né, pelos deuses. E agora não, agora vai ser mais o ponto de vista de um humano, assim, eles vão fazer o desenho mais desse ponto de vista. Não é mais o ângulo de maior visibilidade. Né? Porque lá eles escolheram o ângulo de maior visibilidade para ser visto por um olho divino, vamos dizer assim, um olho mais do que humano, assim, né? Agora não. E aí vocês vão ver como que isso vai impactando, depois a gente vai entrar trazer alguns exemplos, né? em maiores detalhes e tal. E uma outra questão também, né, que essa organização da Grécia, de cidades-estados independentes, né, faz com que a Grécia Antiga sofra uma influência mais plural assim também, né? Então ele tem interferência da filosofia oriental, da mitologia creta, mitologia cretense, o próprio Egito, né? É claro que a referência maior é o Egito, né? Eles tem até um meme, né? A gente estava conversando de os gregos, né, colando, como se fosse uma prova, né, colando dos egípcios e os romanos colando do grego, né? Isso é mais ou menos, não dá pra gente falar que é plágio, porque cada uma dessas culturas vão criar algo novo, mas tem uma inspiração nesses povos, né? Então a Grécia, a principal referência é o Egito, mas, por exemplo, tribos, né, na arquitetura, né, as famosas colunas, né, do Parthenon, né? Parthenon vem na nossa cabeça quando a gente pensa em arte grega. O templo da deusa Atenas, né? Lá é construído um templo para essa deusa com colunas da arquitetura dórica, que é de uma tribo. Né? Então as colunas, elas se distinguem, né? Dórica, jônica, coríntia. Né? A dórica, a gente está falando do Parthenon, a gente vai ver que a coluna ela começa mais fina e vai engrossando.
como se o telhado estivesse comprimindo assim elas, né? A jônica vai ter lá uma voltinha ali na ponta e a coríntia já vai ser ainda mais ornamentada ali, né? Exatamente. Então, ou seja, interferência de tribos próximas, além do Egito. Né? Então, todos esses aspectos são importantes, a gente vai ver. Vamos lá. E o Párteno, né? Ele é um templo, então. Né? Assim, é um templo da deusa Atena Párteno. Párteno significa virgem, né? Então, da virgem Atenas, né? Dessa deusa. Mas ele é feito para os deuses, isso é interessante assim, em relação ao Egito. Né? É feito para a deusa morar, as pessoas nem entravam lá dentro, nem podiam entrar, porque era morada da deusa. No entanto, para ser visto para os olhos humanos. Ficava lá na Acrópole, Acrópole significa cidade alta, né, da Grécia, então tem cidade baixa, cidade alta. Lá na Acrópole construíram esse templo, mas é um templo meio escultural, né, para ser visto, não é algo para ser visto. E aí, aquele templo, claro, bonito, né, cheio de história, hoje em ruínas, e com mármore branco, né, que é uma das coisas que fica na cabeça do senso comum, da sabedoria popular. Né? Os gregos na Idade Antiga produziam muita arte com mármore branco, o que é falso, assim, né? Acredito que não. Né? O que se sabe é que os gregos faziam esculturas em bronze. E os olhos, inclusive, eles colocavam pedras nos olhos. Então, aquela ideia que a gente tem, né, da escultura com aquele olhar vazio, né? Quase sem olho, assim. Né? Quase sem olho. São das cópias romanas das obras gregas. Mas as obras gregas eram de bronze, com pedraria, né? Com essas pedras nos olhos e pintadas, né? Acredita-se até que muitas das obras, eles falam que eles gostavam muito de vermelho e azul, né? Acredito que até o Párteno pode ter... os vestígios que acham na arte, no mármore do Párteno, sugere que fosse de rubro, né? Vermelho, que é o estranho pra gente. Na nossa cabeça, o Párteno tem que ser branco, né? Assim, quando a gente pensa a arte grega ou visitar a Grécia, né? A gente diz, não, vontade de visitar a Grécia, aquelas construções, né? Todas brancas, etc e tal. Mas essa também é a diferença com o Egito. Como foi uma arte feita para ser vista, ela ficou mais exposta e se perdeu. Então, por exemplo, a gente quase não tem pintura grega, né? Perdeu muitas pinturas. A escultura tem o auriga, né? Eu falei, a gente pode colocar aí para vocês verem. O auriga, ele é de bronze e aí dá uma observada no olhar do auriga, né? Que é um olhar que não é vazio, né? É um olhar com pedraria, assim, a gente vê a pedra ali marcando bem esse olhar e tem tons de dourado aí pelos cabelos, nos lábios, né? Entre os olhos. Que é uma exceção, na verdade, uma arte que foi encontrada, porque embora eles tinham feito de bronze, o bronze pode sugerir até que muito duradouro, etc. Mas o bronze tem um problema porque o bronze ele pode ser derretido e transformado em arma, né? Em adaga, espada, e foi isso que aconteceu. Então, à medida que a cidade era saqueada, etc., eles utilizaram muito mais o bronze. E mesmo as peças de mármore, algumas que existem de mármore, elas foram perdidas. Os romanos acabaram reproduzindo essas peças de bronze e é o que a gente tem hoje. Então, Vênus de Milo, o Apolo de Belvedere eu acho que é também cópia. Né? Algumas artes que nós vamos ver aqui, elas na verdade são cópias romanas. Algumas pessoas dizem até assim, uma cópia mal feita, que provavelmente os gregos... Foi feita, acredito até que por viajantes que se interessavam aí fazer as cópias para levar, às vezes, para ficar exposto no jardim de casa. Era algo um pouco mais corriqueiro, assim, né? Não tinha esse lugar tão importante, por exemplo, como a deusa Atenas, que possivelmente existia lá dentro, né, do Párteno e tal, né? Enfim. Então, por exemplo, aí... Diante disso, então vocês percebam, né, que essa diferença da cultura grega faz ser uma arte mais antropoplástica, faz ser uma arte que bebe de mais fontes, mais plural nesse sentido, e também uma arte mais prejudicada historicamente. Né? A gente tem menos, a arte egípcia era quase intacta, porque eles enterravam lá, né? Era para os mortos, etc. Então a gente encontra peças praticamente intactas.
E a arte grega se perdeu a maioria, né? E a gente acha uma outra peça como o auriga ou referências do que os romanos fizeram. A dica que a gente tem assim, né, do Gombrich, dos historiadores, é ir na cerâmica. Né? Assim, se você quer conhecer a arte grega, ela está mais na cerâmica, os traços, etc., do que propriamente dito nas esculturas, né? Até porque as cerâmicas também não eram feitas de bronze, né? O material tão valorizado. E aí tem várias cerâmicas, né? Em vários museus importantes a gente encontra cerâmicas gregas e aí que não são cópias, né, dos romanos, são cerâmicas mesmo. E a gente trouxe alguns modelos aí pra gente dar uma comparada, né? Porque uma outra diferença com os egípcios é que, embora a arte grega também seja considerada uma arte canônica, mas é um cano muito mais flexível, né, e que vai mudando ao longo do tempo. Então tem algumas regras canônicas assim. Então, por exemplo, para desenhar, para montar o corpo, eles calculavam acho que 7 cabeças, né? O corpo tinha que ter o tamanho 7 vezes o tamanho da cabeça, depois passa para 7,5. Então tem algumas variações que permitem, inclusive, alguns historiadores pensar em 3 fases, né? A fase arcaica, a clássica e a helenística, né? Então e aí a gente vai vendo como que a Grécia vai se desvinculando do Egito, né? Da arte arcaica para a clássica. A arte arcaica é mais, vamos dizer assim, devedora dos traços egípcios, e na clássica ela já vai tendo o que é chamado de síntese grega, né? Ou seja, um jeito grego, mais grego de fazer arte, embora a referência egípcia sempre continua. Vai se descolando aos poucos de algumas regras muito, muito fortes, né? E aí, como eu falei, a gente queria trazer esses 2 vasos aí, né, para dar uma comparada. É o Aquiles e Ajax jogando damas, e é interessante que aí a gente vê bem forte ainda a presença da arte egípcia, né? Dá para observar que os corpos estão de lado, ainda já se observa que o tronco não é frontal, né? O tronco já não é frontal, que é o melhor ângulo de visibilidade, mas ainda assim, tipo assim, os pés, né, a cabeça, mesmo os olhos, olha só, os olhos, eles são assim meio frontais, né? Mais frontais, né? Então, o que a gente pode pensar é que eles aproveitaram uma situação ali do jogo de damas para tentar fazer o mais próximo ali do que os egípcios propunham, assim. Tá? Então, eles misturam um pouco, né? Isso que é legal, você está falando de, tipo assim, eles criam uma situação em que o próprio olhar humano, que é o que está sendo construído na Grécia, contempla o que os egípcios contemplavam, tipo assim, né? O pé de perfil, eles constroem, e aí só fica o tronco ali que destoa, talvez seja algo da novidade grega, que depois vai tendo mais, assim, né? E um outro vaso muito interessante é esse, a despedida do guerreiro, que aí a gente vê uma super novidade, né? Que é o pé de frente. Esse vaso é considerado assim, é um dos vasos mais importantes para essa mudança, né? Porque ele é didático nesse sentido, que é como se fosse assim, aqui a síntese grega começa aqui, nesse vaso. É um vaso super importante nesse sentido, assim, por causa de alguns detalhes, né, Camila, assim, que é muito interessante. A gente vê, por exemplo, até o guerreiro aí, ele tá com os braços bem visíveis, o corpo frontal, mas um dos pés vai estar na lateral, mas a gente já encontra um pé de frente. A gente observa também que com essas tentativas dos gregos, nem sempre vai ficando tão bem feito, né? A gente vê aí que não está tão claro aí esse pescoço, ficou meio emendado. E principalmente o pé, né? Porque, tipo assim, a gente tem que pensar que isso é uma novidade tremenda. Ninguém nunca... Como se assim, o cara que fez isso, ele feriu os cânones, assim, né? Ou então, os cânones já tinham mudado, mas ele... Ou seja, para ele desenhar o pé frontal, ele teve que inventar, teve que experimentar, porque, né? É como se fosse assim, na aula lá dele, provavelmente não tinha isso. Alguém teve que realmente criar. Como então? Como é que o meu pé está... Como é que meus olhos estão vendo esse pé, né?
Então há a possibilidade até de ter usado modelos, assim, né? De ter olhado mesmo e tal. Né? Lembrando também que os escultores e pintores não eram artistas, não eram tão valorizados na época, né? Na época, os gregos são os fundadores do teatro, né? E até os filósofos, os dramaturgos vão ser mais valorizados até que os escultores e pintores. Então, esses vasos que a gente vê são vasos que eles faziam para beber vinho, né? Para cuidar do vinho. E aí outro detalhe importante nesse vaso é o escudo dele. Porque o escudo, se a gente for pensar na arte egípcia, né, o escudo estaria de frente, que é a parte... O ângulo de melhor visibilidade de um escudo, com certeza de frente. E ele está apoiado na parede aí, na lateral, né? Que tem tipo um rosto, assim, dá pra ver aí perto do pé dele. Isso é a Camila tá falando dos vasos, né? Isso é uma ânfora, né? Que aí cada vaso também, a mesma coisa da coluna lá, jônica, cada vaso, né, tem um nome, uma função e tal. Um que a gente teve a oportunidade de ver assim, né, cara? Porque a gente viu muitas cerâmicas, quando a gente visitou o Louvre, a gente viu muitas cerâmicas que a gente estava atrás de um sílix, que eu faço parte de um grupo chamado Centro de Estudo, Pesquisa e Psicanálise, um grupo de psicanalistas do Vale do Aço, né? E o nosso logomarca, vamos dizer assim, né? é o Édipo e a Esfinge de uma cerâmica. E quando a gente começou a ver, a gente estava com a cabeça que estava no Louvre, né? E a gente foi procurando, então a gente viu muita cerâmica e não encontramos. E depois a gente encontrou, meio por acaso, quando a gente não estava procurando, mas a gente encontrou No Museu do Vaticano. No Museu do Vaticano, que é o Édipo conversando com a Esfinge. É um sílix, eles bebiam vinho, é engraçado, né? Eles beberem vinho, porque parece tipo uma tigela, assim, né? Mas eles bebiam vinho nesse cálice, né? Porque a palavra acabou virando, né? Dando a raiz do que virou depois cálice, né? Então, enfim, tá na cerâmica também um outro tipo de vaso. Esse é o sílix. Os dois vasos que nós citamos, né, do Aquiles e Ajax e da Despedida do Guerreiro, são uma ânfora e ela para carregar água, vinho, né? E elas marcam essa distinção já dos gregos rumo à síntese grega, né? Assim, construindo já uma arte do olhar humano, da perspectiva do homem, assim, né? Bom, o que mais? E a gente queria trazer também, que eu acho interessante, o Discóbulo, né? Que é uma escultura. Que é uma escultura também que a gente observa a arte egípcia bem presente ali. É muito interessante, aí eu tenho que entrar nisso, que eles tinham os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, eles eram feitos, não é a ideia que a gente tem hoje de ser os esportistas que vão, como é que fala? Competir ali os Jogos Olímpicos, mas eram membros das grandes famílias gregas, e aí então tinha uma ideia muito ligada aos deuses. Então quem ganhavam ali as competições eram considerados que ganhava-se o dom da invisibilidade pelos deuses. Então invencibilidade. Era como se fosse como se fosse mais mérito de ser escolhido pelo Deus do que um mérito esportivo, atlético, né? Assim, e ele era invencível e tal. Então era quase como um Deus também. Então eles cultuavam, né? Como se deve ser invencível. E aí uma coisa interessante, que é importante, que eles representavam não necessariamente um retrato do cara, isso é né? Porque é uma ideia. E aí é bem platônico, assim. Eu não acho que vou entrar nessa questão, mas tentar ser breve. Quem leu A República do Platão, né, lembra da alegoria da caverna, né, que tudo é sombra, etc e tal, e tem o mundo das ideias. Então a gente precisa sair da caverna e ir para o mundo das ideias, descobrir a verdade, etc e tal. Então é muito idealizado. O mundo das ideias vem de ideal, né? Então a arte, né, o Schopenhauer comenta isso também na Metafísica do Belo, no livro dele. Ele dá até o exemplo do cavalo.
né? A arte para os gregos tem muito a ver com essa idealização. Então é mais o que nos assemelha do que nos distingue. Então, por exemplo, qual que é a ideia de um cavalo? A ideia de cavalo é um animal com 4 patas, etc. E tal. A gente pode ver um cavalo, por exemplo, de 3 patas. A gente pode ver um cavalo preto, um cavalo marrom, vários tipos de cavalo. Mas a gente tem uma ideia de cavalo. A gente pode olhar para um cavalo com 2 patas, suponhamos que ele perdeu ali um acidente e tal, que a gente vai falar, isso é um cavalo, essa é a ideia de cavalo. O artista, para os gregos, né, nessa tradição, eles precisariam chegar assim, ao ideal do cavalo. Qual que é o cavalo, a ideia de cavalo que está na nossa cabeça, né? Que não é o que distingue um cavalo do outro, mas aquilo que assemelha isso, que faz você olhar para um cavalo de 2 patas e um cavalo de 4 patas e dizer, isso é um cavalo. Quais são os traços essenciais? Qual é a idealização? Então, quando eles iam também esculpir um vencedor, podia não ter nada a ver com o cara, né? Por isso que a gente vê, assim, parece que os gregos são todos muito malhados, assim, né? Um povo saudável. Alguém bonito, a gente fala, é um deus grego, Deus né? grego e tal. Mas a gente tem que lembrar disso também, né? De, assim, tinha um Photoshop, vamos dizer assim, né? Eles faziam o ideal e não tinha problema. Eles não assim, não, mas de novo, aquela questão, a arte não é julgada pelo que parece com a realidade. Eles não tinham esse compromisso, não queriam ter. Eles falaram, qual que é a ideia de um vencedor, de um atleta, de um descobre disco, né? Joga o disco. É o lançador de disco. Qual que é a ideia? Aí eles constroem o ideal do descobre, né? Era em homenagem ali ao que tinha ganhado, mas não tinha a ver com ser um retrato dele, né? Eles não eram retratistas. Não eram né? retratistas. José Leonardo Nascimento repete isso, muito né? isso. E aí é interessante no Discóbulo que a gente vê a presença da arte egípcia ainda, né? Que ele... a cabeça tá virada, né? Mas o resto do corpo tá tentando buscar o ângulo de maior visibilidade, assim, do tronco. E é interessante que o Gombrich faz até uma análise assim, de que vários atletas já tentaram lançar o disco imitando o Discóbulo, com aquela ideia assim, vamos descobrir como os gregos jogavam, lançavam, e ele brinca com isso, que na verdade não tem muito a ver com a forma como o Discóbulo lançava o disco, mas sim tinha mais a ver com a referência egípcia na arte grega, na hora da composição. Mas já tem um pouco mais, né? Tipo assim, do que os gregos, já tem um pouco mais um compromisso com o olhar humano, o que eles viram, né? Mas ainda, como a gente falou, muito idealizado. É como se os gregos misturassem um pouco, introduzissem o olhar humano, mas ainda permanecendo uma questão assim, idealizada. Assim, né? E aí o que a Camila falou, por exemplo, o tronco está frontal, os pés tão de perfis, né? Que é de perfil, que é exatamente a visão que os egípcios tinham na hora de pintar, né? E com movimento, né? Muito mais vida, assim, né? Os egípcios vida nesse sentido de movimento, assim, né? Os gregos conquistam o movimento, né? Teoricamente eles abordam assim, né? A gente pode ver também o Apolo de Belvedere, né? Vou pegar ele aqui. Além do movimento do corpo, a gente pode ver também o movimento da roupa, né? Isso é bem presente também. A gente vai ver isso na Vênus de Milo também, né? Tem a roupa, ela tem um caimento, né? A gente consegue ver o movimento também da roupa, né? O Apolo de Belvedere, por exemplo, olha só, como que a roupa tá ali caindo, né? Dos braços dele, e ele acabou de lançar uma flecha, né? Essa que é a interpretação, e parece até assim, com o olhar, não tem o olho, né? Assim, não tem muito olhar, mas tem uma direção assim, de quem acabou de lançar a flecha, né? Isso, é interessante a gente ver que, a princípio, nas esculturas gregas não vai ter uma expressão muito forte, né? No rosto. Muito com essa ideia também de tentar fazer do belo também, então vai pegar... não vai ser um rosto blasé, né? A gente vai ver que tem, inclusive, pedra no olho para mostrar esse olhar, mas é um rosto mais sereno, né? Mais... um pouco menos expressivo do que vai ser quando à medida que os artistas vão se tornando mais retratistas. mais proporcional, né? mais belo, né? Mais...
E aí você quer falar mais sobre o Apolo? Não, eu acho que é isso. E a Vênus de Milo também não tem como a gente não passar por ela, né? Que a gente pensa logo nela quando a gente vai pensar em arte grega. E acredita-se que ela estava de lado, né? Que era uma sequência entre a Vênus e o Cupido, e esse era a Vênus. Ela estava segurando o Cupido, ou algumas tem interpretações também de que ela estava acabando o banho, né? Tirando alguma coisa da roupa e tal. Mas a gente não sabe, porque os braços foram perdidos, né? Ela foi encontrada já sem braço, mas não era o Apolo de Belvedere também, né? Mas não é também uma tradição de fazer escultura sem braço, né? Ela tinha braço. Eles montavam, inclusive, os braços e tal, mas se perdeu, como a gente falou. A arte grega, a gente perdeu muita coisa. Então, esses mármores que a gente está falando aqui são cópias romanas, né, do que foi perdido. E mesmo assim, mesmo os romanos, mesmo essas cópias, né, muita coisa chegou deteriorada para a gente. Então, a Vênus de Milo, o Apolo de Belvedere, né, eles tinham braço, né, e talvez fosse até pintados, e perdeu a tinta, né? Então a Vênus de Milo estava segurando o Cupido, mais provável é isso, né? O Gomes já aposta mais nessa tese, né? De que ela estava segurando o Cupido. Indica, assim, analisar a obra na lateral, né? Que é o ponto de vista que foi para ela ser vista, né? Porque acredita-se ali que o Cupido estava de lado. Que essa era uma preocupação também dos gregos. Como eles estavam construindo algo de um olhar humano, né? Para outro humano, de um ponto de vista do artista para o público, né? Humano para humano, eles priorizavam muito assim, eles pensavam antes, onde que essa obra vai ficar? Ela vai ficar assim, ela tem que ficar, por exemplo, a Vênus de Milo foi feita para ser vista de um ponto de vista lateral, né? Depois a gente pode colocar uma montagem na internet com os braços, então vocês vão ver que fica bem mesmo ver ela lateral. Então, até mesmo assim, vai ficar no ponto de um navio, na ponta de um navio, vai ficar no pódio. Então, eles pensavam qual é a altura, onde que vai ficar, eu vou ter que reduzir isso. Então, já era uma arte que não era só pensada a partir de um olhar humano do artista, mas como, inclusive, assim, qual ponto que o público vai ver. Né? E qual é o ângulo? Então já não é, mas aí aqui a gente já está numa fase da síntese grega, né? E a gente vai vendo também que os artistas vão se aprimorando, assim, a gente vai ver que o joelho vai ser mais realista, né? Vai se aproximar bem do corpo humano mesmo, e aos poucos também eles vão sendo mais valorizados na cultura grega, assim, os cultores. Isso, eles vão mostrando mais os detalhes e vai reproduzindo, né? Você falou do joelho, que é interessante, né? Uma visão meio assim, deles começaram a ser meio anatomistas, assim, né? De procurar a anatomia do corpo mesmo, inclusive de produzir o pé, por exemplo, que a gente fala que eles estavam tentando, né? E eles vão produzindo com muito mais perfeição. Esse pé pintado de frente chama escorço, né? Então o escorço vai ficando muito mais elaborado, o joelho, né? Eles vão estudando o corpo humano mesmo, né? Porque na verdade, assim, se a gente for lembrar dos egípcios, tem até aquela questão também que tem zoólogos que pesquisam até hoje algumas. Dá para ver assim, a diferença das aves, eles tinham já essa preocupação. Os zoólogos, né, atuais de ter... eles identificam qual ave que estava pintada lá, né? Eles têm essa preocupação já assim, com a anatomia, com esses detalhes, mas no corpo humano vai ficar mais forte na arte grega, porque eles começam experimentando, a gente vai vendo alguns erros, como naquele vaso que a gente viu, que o corpo tá meio... não tá tão orgânico, né? Eles não tinham muita noção da proporção, eles vão conquistando, né? Eles vão conquistando a proporção, o movimento e vão se aprimorando, né? Exatamente. E aí chega no período helenístico, né? Porque aí tem esse primeiro período arcaico, que é mais próximo da arte egípcia. Tem o período clássico da síntese grega, então eles começam a produzir mais a obra deles, muito idealizada, é a idealização do belo, né? Assim, eles não estão preocupados em reproduzir a realidade, embora eles querem reproduzir o belo a partir do ângulo de um humano, e não do Deus. Mas eles querem produzir uma ideia do que é aquela beleza.
E aí, quando o Alexandre o Grande invade, né, a Grécia, e aí a gente entra no período que é conhecido como helenístico, aí volta a questão assim, um pouco mais de culto, assim, né, de construir o rosto do Alexandre, né, e aí eles já começam a ser um pouco mais retratista e a arte começa a ter um pouco mais de expressão. Né? E aí também a gente vai observando que eles vão se Só uma coisa, de expressão, né? No rosto, tá, gente? Expressão artística do Egito, então tudo tem muito. E expressão corporal também estava presente o tempo todo. Mas a expressão mais do rosto mesmo vai ficando mais forte e a gente vai ver que eles vão se despregando daquelas... Não que perca os cânones, mas não vai ter que ser tão voltado para a arte egípcia, assim, né? De lado. E aí um exemplo... E assim, menos canônico, né? E mais observador, assim, né? Eu acho que vai ganhando mais essa observação mais natural, assim, e menos do conhecimento, do mundo das ideias, né? Vai indo um pouco para os sentidos, né? E aí é muito legal essa obra que é o Laoconte e seus filhos, que aí a gente já vê que quebrou mesmo com a arte egípcia. Olha a expressão no rosto de cada um deles, né? A ideia aí é de que tem uma serpente, né? O Laoconte, ele é um sacerdote que tenta avisar do cavalo de Troia, né? Tenta avisar, dizer assim, olha, o cavalo tem inimigos dentro, etc e tal, né? E aí ele é castigado. A caída dos deuses, prova a caída dos deuses, né? Por causa dessa artimanha do cavalo, que era um cavalo de madeira cheio de soldado, né? Que conseguiu invadir, né? E ele é o cara que tentou avisar. E aí os deuses castigaram ele, né? E os filhos, aí ele sendo devorado, preso, né? Por uma serpente. E a gente vê a expressão de sofrimento dele, né? Que a gente não vê na Vênus de Milo. No Apolo de Belvedere você vê um pouco aquele olhar assim de quem atirou a flecha, mas mesmo assim a expressão ainda... Tá bonito, né? Assim. Inclusive isso, né? Dizem que o Apolo era o modelo de beleza. O Apolo de Belvedere é considerado um modelo de beleza masculina, assim, né? E no Laoconte a gente pode observar aí a expressão dos filhos, o desespero, tentando se desvencilhar. Então o corpo tem um que tá com o joelho para cima, o corpo já não tá tão, já não tem aquelas regras egípcias tão marcadas, né? E a expressão do próprio Laoconte é maravilhosa, né? Muito sofrimento, assim, né? De quem está tentando se livrar mesmo. É isso, né? Bom, acho que é isso que a gente... Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron.